Oi, turma, do livro Alânia, Áureo Gonçalves. Vou tirar aqui para vocês verem a capa, né? Muito bonito, por sinal, muito bem feito. Da editora Letra Espírita. Ontem eu esqueci de falar um pouquinho a respeito do Áureo, né, gente? É o autor. Áureo Gonçalves nasceu em Santos, São Paulo, onde atualmente reside e trabalha como assistente social. Alânia é sua primeira produção literária. O autor teve contato com os livros espíritas desde a adolescência e já desenvolveu vários tipos de trabalhos nessa seara, em diferentes casas espíritas de sua região, como palestrante, médium passista, integrante de reuniões mediúnicas, teatro espírita e grupos de aprendizado do Evangelho. Atualmente divulga conteúdo espiritual semanalmente em seu canal no YouTube, Áureo Gonçalves. Então é interessante, né? Quando eu comprei o livro, como eu falei para vocês, né? Em 2021, pode ser que ainda tenha esse canal do Áureo. Então vamos procurar lá no YouTube para a gente poder se manter aí um pouquinho mais próximo do autor, né? Que, como eu falei, o livro é muito bom. Então, até onde eu li, eu gostei. E eu espero que vocês gostem também. Vamos lá para o capítulo 1. Olhe ao seu redor. Então, nós vamos contextualizar agora, vamos buscar, né, os ensinamentos que tem dentro da historinha que é contada pelo Áureo, tá? Beleza? Como eu vou seguir a sugestão do Gilberto, que vem sempre, né, fazer uma sugestão, uma colocação durante os estudos, lá no canal do YouTube, ele sempre aparece, né? Então o Gilberto falou assim: olha, Patrícia, eu acho melhor a gente estar indo por partes do que ler um capítulo inteiro, porque realmente cada capítulo, gente, dá 9 páginas, é bem extenso. Se eu for ler o capítulo inteiro e depois ainda comentar alguma coisa, nossa, vocês vão dormir aí. E a ideia não é essa, a ideia é que a gente aproveite o máximo que a gente puder do conteúdo que é trabalhado dentro da história, né? Não vamos se apegar somente à história, vamos tentar buscar o conhecimento, o que ele quer ensinar, o que ele quer passar para a gente se preparar, né? Lembra da perguntinha de ontem? Né? Estamos preparados para voltar, para retornar ao plano espiritual? Porque é de lá que nós viemos, nós somos espíritos, estamos na carne, né? Então é interessante que a gente se prepare aí, como a gente também se prepara quando está no plano espiritual para reencarnar, porque senão chega lá do outro lado, a gente chega perdido, né? Como eu citei ontem, tem pessoas que não acreditam que estão desencarnadas, tem outras que veem o corpo em decomposição, tem outras que esperam dormir eternamente, tem outros que esperam chegar lá e não fazer nada, né? Viver no meio do país dos lírios. Então, assim, vamos colocar nossa cabeça realmente para refletir sobre as nossas atitudes perante a história, para conduzir melhor a nossa vida. Não que a gente tem que viver para morrer, mas a gente tem que se preparar para tudo, não é verdade? Então, vamos lá, eu acho que esse livro vai contribuir bastante, em todos os sentidos, não só nesse, que é o foco principal, eu pelo menos tirei isso para mim. Vocês podem tirar outros ensinamentos e outros temas centrais que vão se identificar mais com o momento que vocês estão vivendo. Eu, como tenho a comorbidade, né, eu vivo com a faca no pescoço, né, acabei de vir do urologista, e ele falou: olha, você vai ter que fazer aí 2 exames para poder ver como é que está o funcionamento do teu rim e da tua bexiga, porque a poliomielite, a gente faz o tratamento com medicação forte que ataca os rins, né? Então, pode ser que esteja já chegando lá nos rins. Então, eu vivo passando por uns perrengues, então eu tenho que me preparar para chegar do outro lado, né? E chegar bem. Então, para mim é o foco principal, mas para vocês pode ser que tenha outras coisas assim que vocês vão pegando no decorrer da história e que faça mais sentido até do que eu coloco, né? Então é o meu entendimento, é que nem eu falo, o canal é para a gente ir abrindo, né, as possibilidades de aprendizado, não é o que a Patrícia fala. A Patrícia fala aquilo que ela entende, e é pouquinho, tá bom? Então vamos lá, capítulo 1, eu vou seguir o que o Gilberto falou, que eu acho que é mais sensato, a gente vai fazer um pouquinho e vamos estudar aquele pouquinho, né? Mesmo que não termine, o capítulo não tem importância, o que importa são o conteúdo,
o que nós vamos estudar, beleza? Então vamos lá. No capítulo 1, olhe ao seu redor. O barulho ensurdecedor de um bombardeio aéreo acordou a população da cidade polonesa de Varsóvia naquela madrugada de 1939. As tropas da Alemanha nazista marchavam invadindo o país e deixando um rastro de destruição. Bravamente a capital resistia, mas as forças já se esgotavam e em breve a cidade cederia à ocupação alemã. Milhares já haviam perdido a vida naquele país que foi um dia um dos mais atingidos pelas iniciativas de Adolf Hitler e seus asseclas. Em meio aos escombros de um prédio, o filósofo e escritor Lucas chorava desesperadamente a morte trágica de seus pais, Anthony e Janel. O local havia sido atingido pelo bombardeio em plena madrugada. O desventurado filho único urrava de dor e tentava localizar os corpos no meio de uma nuvem de poeira e fuligem quando os soldados alemães o conduziram de forma truculenta para a averiguação. Varsóvia finalmente caía sob o domínio germânico e não havia previsão de quando tudo aquilo ia terminar. Lucas já se preparava havia algum tempo. Homem de inteligência privilegiada, notou o aumento da tensão política causada desde a ascensão do chanceler Adolf Hitler ao poder no país vizinho. Ficou realmente preocupado ao ler sobre as iniciativas do ditador, pois atentavam contra a democracia e defendiam uma nova e racista ordem mundial. No entanto, não poderia crer que sua terra seria varrida por uma onda de ódio e destruição e que perderia tão prematuramente os dois seres que lhe proporcionavam alguma alegria naqueles dias tão difíceis. Recordou os momentos que compartilhou com seus pais, as singelas refeições ao ar livre, as inúmeras conversas em tom de sermões que eles lhe davam na tentativa de que mudasse o rumo de sua vida. Verteu outra lágrima quando se lembrou de que, desde a publicação de seu último livro, no aniversário dos seus 31 anos, Anthony e Janel não conseguiam mais disfarçar a tristeza. A família era formada por descendentes diretos de judeus, mas não se preocupava em seguir as tradições ou ritos religiosos. Lucas nunca se interessou pelos assuntos transcendentais, embora seus pais, especialmente sua mãe, tivessem se esforçado em transmitir-lhe valores espirituais. Desde muito jovem, demonstrava ter um temperamento melancólico e possuía físico frágil. Era excessivamente magro, pálido e suscetível a doenças. Seus olhos eram claros e injetados. O rosto deixava aparecer o contorno dos ossos da face. As pernas eram longas e desproporcionais. Essas características criaram dificuldades para estabelecer amizades com os colegas de escola. Desde cedo, o isolamento lhe causava apatia e dor. Aos 20 anos, já demonstrava uma raiva muito grande do mundo e das pessoas. Insulava-se em seu quarto e devorava obras e mais obras literárias, na clara ânsia de preencher seu vazio e encontrar respostas. Achava a vida sem graça e se esforçava para encontrar uma razão que justificasse poucas décadas de tantos sofrimentos, desigualdades e injustiças. O clima hostil de sua região, com o inverno congelante, parecia petrificar ainda mais aquele coração que nutria uma crescente amargura. Assim que terminou o ensino oficial com muito sacrifício, seus pais o matricularam na prestigiada Universidade de Varsóvia. Anthony era um sapateiro de mão cheia e possuía uma clientela fiel. De temperamento calmo e reflexivo, seu porte físico era rechonchudo e os cabelos raros.
Adorava usar suspensórios e alguns pares de botas que já o acompanhavam por décadas. Casou-se muito jovem com a sua amorosa Janel, que cuidava da casa e lavava as roupas para as vizinhas. Ela era uma mulher de características singulares e extremamente dedicada à família. Tinha traços bem definidos no rosto fino de pele alva e olhos verdes, o que em conjunto fazia sua expressão facial ser marcante. Usava vestidos longos que ela mesma confeccionava. O casal conseguia proporcionar boas condições de vida para o único filho. Uma vida humilde e honesta. Anthony tinha uma relação distante com Lucas. Era um homem simples e não sabia como lidar com aquela personalidade complexa. Muitas vezes, na janela principal da sóbria residência da família, Janel parecia escutar os pensamentos do marido sondando essas questões enquanto ele fumava seus cigarros. Havia adquirido esse hábito há cerca de 20 anos, quando serviu como soldado na guerra polaco-soviética. Durante o confronto, cigarros eram oferecidos às tropas e ele nunca mais conseguiu deixar de fumar. Anthony, hoje você parece estar mais reflexivo, com ares de preocupação. Está tudo bem? Estava pensando sobre Lucas e sua ida à universidade. É a primeira geração da nossa família que consegue ter esse privilégio. Será uma pena caso seu talento não seja bem direcionado, ponderou o sapateiro, soltando no ar a fumaça de outra tragada, como se suspirasse. Lucas escolheu estudar filosofia e, durante o curso, teve contato com a obra de muitos pensadores. Demonstrou grande talento para argumentação, escrita e raciocínio lógico, o que chamou a atenção de seus professores, que o incentivavam a escrever suas próprias ideias. Então vamos lá, vamos parar por aqui. Até aqui a gente consegue entender que Varsóvia estava envolvida na guerra, a Alemanha nazista dominando o mundo, né? 1939, a guerra, se eu não me engano, ela termina em 45, com a segunda, na Segunda Guerra, termina em 45, de 39 a 45, onde tem as duas bombas em Hiroshima e Nagasaki, né? As bombas nucleares, é ali que termina a Segunda Guerra Mundial, e eles estavam envolvidos nessas guerras, né? Então, Varsóvia foi naquela época do Hitler, onde tinha judeus, ele queria uma raça única, né? Pessoas brancas, né? E que fossem todas, né, militarizadas ali pelo Hitler, que obedecessem às suas ordens, que, por sinal, a gente sabe muito bem, né? Que eram ordens descabidas, desumanas, né? E aí, nessa guerra, o Lucas perde os dois pais, né? O pai e a mãe. Só que aqui, a princípio, ele coloca as características do pai e da mãe do Lucas, né? E um pouquinho da sua característica também, que ele era muito fechado. Lucas era um garoto muito fechado, muito retraído, até pelas suas características físicas, que a molecada não perdoa na escola, né? Infelizmente, começa na escola isso, o bullying, né? Hoje a gente dá o nome de bullying. E quando é brincadeira, né? Nós passamos por uma época, pelo menos eu passei, que chamava de gorda, chamava de o botijão vai explodir, mas a gente sabia que era brincadeira e que os meninos que mexiam comigo eram mais gordos do que eu, então não me importava, né, com os apelidos, com as brincadeiras. Hoje vai muito além disso, das brincadeiras, vai nas ofensas, né, e a molecada transforma isso num problema sério, psicológico, psiquiátrico até, né. E o Lucas está envolvido numa situação aqui, pelo que a gente percebe, disso, de bullying, de não se aceitar fisicamente, né? Porque ele tem umas características de uma pessoa magra, né? Que não apresenta um físico atrativo, né? E os garotos e as meninas não perdoam. Então ele se retrai. É o que acontece geralmente com aqueles que não se aceitam, né? Não, o grupo não aceita ele, então ele procura se isolar. E a gente vê aqui na história que a fuga dele era o quê? Ler. E já que ele leu muito, ele também sabia escrever bem. Quando ele entra na faculdade, o pai todo orgulhoso, porque é a primeira vez nas gerações da família que alguém chega na universidade, o Lucas vai ser esse sortudo,
Porém, o pai se preocupa porque ele tem um comportamento muito fechado. Então, ele fala, tomara que ele leve a sério os estudos e que ele venha honrar a família, né, pelo sufoco, pelo trabalho que a família vai ter de bancar esses estudos dele. Os professores, vendo o talento dele, começaram a incentivar ele a escrever. Aí começa a derrocada de verdade do Lucas, né? Porque se ele usasse a escrita para coisas boas, mas a gente só dá aquilo que a gente tem. O Lucas, ele tinha um complexo, ele tinha uma sensação de inferioridade, né? De abandono de si mesmo. Então, quando nós temos isso, o que acontece, gente? Nós transmitimos isso, mesmo sem querer. Sabe aquela pessoa que sofre? Às vezes tem uma série de situações dentro da família, marido, filho, né? Um descontentamento. Por mais que você tente trazer essa pessoa para perto de você, para levar alegria para ela, para fazer ela sorrir, para ela brincar, ela vai sempre procurar um espaço entre as pessoas, entre os assuntos, para colocar a queixa dela, para colocar a dor dela, né? É uma necessidade que o ser humano tem de desabafar e ao mesmo tempo de transmitir a sua amargura, porque ela está amarga, né? Então, quando a gente pega um livro e vai ler, a gente tem que entender primeiro o autor. Ontem eu falhei de não ter falado sobre o Áureo, né? Um pouquinho dele, que está aqui no livro, a biografia dele, porque da onde que saiu a história? Quem foi que fez? Né? Quem é esse cara? Por isso que eu falei, se ele estiver ainda no canal do YouTube, vamos lá, vamos dar uma olhada quem é ele, como que são as ideias dele, porque atrás do autor, né, foi construída essa história, né? Ou melhor, essa história foi construída por trás um autor, e esse autor ele tem ideias, essas ideias quais são? O que ela vai levar a gente? Para onde que vai levar? Se eu não tivesse lido o livro até um certo momento, eu não ia poder pré-julgar se é bom ou não. Então eu ia ter que conhecer através do autor, né? A gente só reconhece Deus pela obra, não é isso? As obras maravilhosas que Deus fez, então nós temos aquela ideia de que Deus é um ser gigantesco, porque as obras dele são gigantescas, né? Então, toda vez que a gente for ler, ouvir, né, assistir, nós temos que saber quem é que está por trás, qual é a ideia dessa pessoa, o que ela vai me transmitir, é uma pessoa positiva, é uma pessoa negativa, é uma pessoa política, é uma pessoa da esquerda, da direita, é uma pessoa que é boa, é ruim, então eu preciso saber, né? Eu falo para os pais dos meus alunos na primeira reunião, vocês precisam conhecer os professores dos filhos que vocês vão ter aqui, os professores que vocês vão ter. Porque por trás de cada professor tem uma ideia. Então venham conhecer esses professores, né? Se ele é muito liberal, se ele é mais disciplinado, se ele tem ética, se ele não tem, venham nas reuniões. E assim como os pais precisam conhecer os professores para saber quais são as ideias que esses professores têm para dar para o seu filho, os professores precisam conhecer os pais para entender a cabeça da criança também. Olha como é importante isso, é um fato que a gente não pode deixar passar batido, não pode. Nós temos que conhecer. Eu quero me relacionar com uma pessoa, eu quero namorar uma pessoa, eu preciso conhecer. Hoje em dia as pessoas mal se conhecem, já vão para a cama junto, já saem, daqui a pouco deu 3, 4 meses, já estão morando junto. Eu cometi um erro desse, uma única vez, mas eu cometi. Mal conheci a pessoa, fiquei 3, 4 meses ali, eu acho que nem isso, mas porque era uma pessoa conhecida no local onde eu moro, tinha, como que eu posso dizer? Pessoas que falassem bem, né? Tinha uma família, então você acha que é seguro e depois você vê que não é nada daquilo. Então a gente se engana. Minha avó falava, a gente só conhece uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela. Hoje, nos dias de hoje, tem que ser um caminhão de sal. E ainda assim, né, nós não conhecemos nem nós mesmos, que dirá outra pessoa. Então, tudo tem uma intenção. Qual é a intenção do autor para fazer um livro desse? Qual é a intenção de um cara que cria uma música, né? Na época da ditadura, dura, tinham músicas que as pessoas cantavam entre linhas sobre a situação do Brasil naquela época, né? Tinham medo de falar claramente e ser preso. Então, tudo era ligado ao comunismo, tudo virou uma paranoia, né? Tinha coisas que realmente eram, tinha coisas que não. Então, a arte foi muito perseguida naquela época porque era um meio de se expressar para
para levar informações no meio de música, no meio de textos, de poesia, né? Então, quando a gente não consegue falar diretamente aquilo que a gente quer, a gente utiliza o quê? Livros, hoje em dia, então, Facebook, Instagram, né? Telegram, e assim vai. A gente vai utilizando meios para poder expressar aquilo que a gente tanto deseja, né? Aquilo que está no nosso íntimo, as nossas ideias, as nossas convicções. Então, o Lucas, ele vem de um histórico de família não tão ruim, a família, pelo que mostra aqui, o pai sapateiro, a mãe carinhosa. Então, ele teve uma família, ele teve uma estrutura. Porém, ele se sentia muito sozinho, muito solitário, né? Muito rejeitado. Fisicamente, ele não se aceitava. E dali, o cara vai me fazer uma faculdade. E nessa faculdade, os professores incentivam que ele passe a escrever. Porque como ele se prendeu muito nas leituras, quem muito lê, também consegue escrever. Isso é praticamente uma regra nossa, né? Os professores sabem muito bem isso. Quando vai alfabetizar, a gente dá um monte de leitura para a molecada, que é para desenvolver a escrita. E como ele se prendeu a livros a vida toda, então para ele era mamão com açúcar ele escrever. Mas o que escrever? O que tinha na mente desse Lucas? Será que ele escreveu coisas boas? Será que ele ajudou pessoas com uma mente ainda tão bagunçada, conturbada, diante das suas imperfeições e de não aceitar essas imperfeições, se é que eram imperfeições, né? Porque a gente olha na televisão, se eu começar a ver as modelos na televisão, eu vou falar, gente, eu sou puro defeito, então. Então, o que é belo, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, viviam questionando isso daí. O que é belo para você não é para mim. Então, ele deveria ter partido desse princípio, já que ele lia tanto, ele tinha que entender que ele era belo do jeito que era, né? Se aceitar. Quando a gente se aceita, não importa o defeito que a gente tem. Eu ando, no começo da poliomielite, eu andava na rua preocupada com as pessoas olhando para mim, porque manca, né? Você anda normal a vida inteira, de repente você começa a andar mancando, puxando uma perna, cambaleando, né? Aí você não fica preocupado com você, você fica preocupado com o outro. Será que tem alguém me olhando, né? Aí depois a situação da saúde vai agravando, ó, hoje, olha o que acontece com a minha mão quando eu fecho. Não tenho músculo, né? A mão, quando eu vou conversar com vocês que eu tô me vendo aqui em vídeo, me incomoda ainda ver que eu não tenho isso aqui. Então, pode ver que eu tô o tempo todo mexendo com as mãos, né? Eu tento esconder, porque ainda me incomoda. Mas vai chegar um dia que, assim como o meu caminhar hoje já não me incomoda tanto, dos outros ficarem me olhando, vai chegar um dia que essa mão também não vai me incomodar. É a mão que tenho, fazer o quê? É o que eu tenho, por enquanto, porque a doença vai corroendo o corpo, vai chegar uma hora que nem isso aqui vai ter, né? Então, são coisas que a gente tem que ir mexendo com a cabeça e adaptando e trocando aquilo que tá ruim pelo bom, né? Mas no caso, o nosso Lucas aqui não fez isso, né? Ele foi somatizando as coisas ruins na cabecinha dele. Mas chegou aí para a faculdade. E vamos ver dali em diante, né? A partir de segunda-feira, o que o Lucas andou realizando na sua vida após a faculdade, né? Mas a gente sabe que lá no comecinho da história já foi falado que ele perdeu os pais na guerra. Então, já deu uma abertura da situação do local, né? E a história, o período histórico que ele estava vivendo. Então, vamos tentar gravar essas duas informações, que eu sou ruim de memória, vocês sabem disso, né? Então, lá no final eu fiz uma colinha lá, né? Que tem a parte do Lucas, a descrição dele, aí a morte dos pais como uma parte importante, porque esses pais vão aparecer durante a história. A morte não vai ser o fim ali, mas o início dessa história, por isso que foi citado, né? O estudo dele na faculdade foi filosofia, então era para abrir a mente, para fazer reflexões, né? Segunda-feira a gente continua, tá bom? Mas eu acho que vocês vão curtir bastante aí, porque cada detalhe tem muito conhecimento para a gente. Hoje, o que fica para nós aqui? Aceitação, né? O entendimento das nossas imperfeições, refletir sobre as situações que acontecem em volta e amadurecer com elas, família, base, saber que todo mundo que escreve, que uma letra de música, uma poesia, um texto, um livro, tem uma intenção atrás, quem vai ler tem que se preocupar com o que vai absorver, porque não é só quem escreve que às vezes está errado,
quem lê também se torna errado, porque acaba aceitando a ideia, né? Então, hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, tá bom? Guardando a informação que em 1939, então, a Varsóvia é invadida por alemães. Eu acho que é interessante quem puder depois, né, para acompanhar, se tiver pouca memória que nem eu, vai anotando, né? 1939, Varsóvia é invadida por alemães. Os pais do Lucas são mortos porque são judeus, né? E o Lucas era muito isolado, muito retraído. Anthony era sapateiro, o pai do Lucas, né? Janel era a mãe do Lucas, muito carinhosa. E o Lucas foi fazer a faculdade de filosofia. Esses são os pontos que eu coloquei assim durante o texto para que eu não esqueça. Aí quem quiser dá um toquezinho aí também na escrita para a gente poder ir acompanhando, porque vai aparecendo outros personagens, eu pelo menos me confundo muito, por isso que eu fui fazendo os toquezinhos aqui no livro, ok? Bom final de semana, gente, fiquem com Deus, até segunda.